caminha pelo centro do Rio já percebeu que as ruas estão cada vez mais desertas. Dados da Associação Brasileira de Administradores de Imóveis mostram que o percentual de lojas, salas comerciais e escritórios vazios no centro chegou a 45% no fim de 2020. Por causa da pandemia, muitas pessoas seguem trabalhando de casa, tanto no setor público quanto no privado. E muitas empresas já pensam em continuar assim. Pelo menos uma parte dos funcionários vai ficar em home office. Por outro lado, há quem diga que o centro já vinha num processo de esvaziamento antes da chegada do novo coronavírus. A parte mais antiga da cidade vai precisar, mais uma vez, se reinventar. E é sobre isso que eu converso com o deputado Eliomar Coelho e com o arquiteto e urbanista Roberto Anderson, diretor de Planejamento e Projetos da Fundação Parques e Jardins. Muito obrigada pela presença no Alerj Debate. É um prazer tê-los aqui comigo. Roberto, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Sempre que se fala em revitalização de áreas centrais, vem à tona o tema da habitação, né? Por que não tornar o centro uma região habitada? Muitas vezes me parece que isso é um desejo dos urbanistas e dos arquitetos, mas não um desejo que encontra eco na sociedade, né? Há muita rejeição a essa ideia. O que você acha? Olá, Fernanda. Olá, Eliomar. Obrigado pelo convite. Então, a gente tem que primeiro olhar do ponto de vista histórico, né? Da história do Rio de Janeiro. A gente vê que, inicialmente, o que hoje é o centro era a cidade toda. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, e que mudou e foi morar em São Cristóvão, ela atraiu as famílias mais abastadas na direção de São Cristóvão e o centro se transformou numa área de residência de pessoas mais pobres, de cortiços. Ele era muito denso e muito habitado, era muito usado por moradia e também o comércio popular. Na reforma Pereira Passos, a gente vê a expulsão desses moradores pobres e a entrada de volta das classes mais abastadas, mas não como moradia, e sim com negócios. Mais tarde, a gente vai ver uma lei que proíbe moradia no centro, uma forma de impedir que houvesse a volta desse morador de baixa renda no centro. Reserva o centro para negócios e finanças, né? Essa legislação anacrônica, ela caiu quando o Conde foi prefeito. Então, ele criou uma nova legislação permitindo a habitação no centro. Nos anos 90, houve todo um processo de recuperação do centro, de revitalização do centro, que foi um sucesso do ponto de vista de tornar o centro novamente atrativo para empresas, porque ele estava um pouco enfraquecido nesse sentido. Ele estava muito maltratado, ocupado, etc. Nos anos 90, ele deu uma reanimada. Muitas empresas, inclusive empresas para pessoas de bom poder aquisitivo, voltaram para o centro. Mas agora, ele novamente está nessa situação que você descreveu, com falta. Quer dizer, a habitação que tinha sido proibida acabou não voltando. E os escritórios, que agora estão saindo por conta da pandemia. Então, a gente está nesse impasse. A discussão é óbvio que é interessante ter habitação, ela já é permitida, mas o mercado imobiliário não acordou para isso. Então, a gente precisa de incentivos para levar a habitação para lá. Acho que isso é muito positivo. Deputado, existem vários movimentos que defendem a ocupação dessas áreas centrais esvaziadas por populações de baixa renda, por famílias que foram retiradas de áreas de risco, né, por exemplo. Também é uma ideia que enfrenta muita rejeição. Por quê? Eu acho que o tema ele é relevante e que deva ser discutido. Infelizmente, as pessoas não têm a devida atenção para as coisas que acontecem na cidade. Inclusive, é um negócio importante a gente começar a saber por que isto acontece na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre falei que o Rio de Janeiro ele é utilizado muito como laboratório, né? Nós vivemos isso de forma mais intensa por ocasião de preparar a cidade exatamente para acolhimento dos grandes mega eventos, né? Isso daí realmente é um negócio.
Mas, de qualquer maneira, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte: por que que isto acontece? Isto acontece por conta de um esgotamento das fontes de reprodução e acumulação do capital. A capital que a cidade, no nosso entendimento, deve ser tratada como sujeito, pelo capital ela começa a ser tratada como objeto. E no objeto, para que ela consiga, através das suas ações e suas atividades sobre ela, acumular exatamente os seus recursos, os seus dinheiros, né? Quanto mais rápido, mais fácil e de quantidade maior. É isto que tem acontecido. Então, você principalmente passa para um processo de exigir que deva ser feito reurbanização, né? Uma reestruturação e depois uma reconfiguração. Quer dizer, a cidade passa por esses processos. O centro da cidade do Rio de Janeiro foi sempre tido como, nesse processo de reconfiguração, tratado como área central de negócios. Inclusive, o Roberto Anderson enfatizou isso daí. Quer dizer, voltado para uma área central de negócios. Aquilo dali é uma área infraestruturada, né? Muito bem infraestruturada, desperdiçada na medida que você não tenha o uso feito durante as 24 horas do dia, não é? Mas por que isso acontece? Exatamente porque quem está comandando o espetáculo aí, quer dizer, é um espetáculo comandado onde realmente o caráter especulativo está na frente, comandando tudo isso daí. Nós sabemos perfeitamente que na cidade no centro do Rio de Janeiro, nós sabemos perfeitamente, deve existir cerca de quase 10 mil imóveis vazios. E hoje, por conta da pandemia, quer dizer, onde está entrando aí na onda o trabalho online, em casa, nas suas casas. Então, hoje, por exemplo, os escritórios famosos no centro da cidade do Rio de Janeiro chegaram à conclusão de que deve ser reduzido os espaços que custa dinheiro, né? Passa os serviços a serem realizados nas casas das pessoas, diminui, inclusive, os custos, aumenta o lucro. Ou seja, então, eu não sei o que vai acontecer depois dessa pandemia, que a cidade vai ter que ser vista de uma forma totalmente diferente, inclusive o seu centro, né? Hoje, por exemplo, que tem lá a zona portuária, essa zona portuária, ela realmente deve ser repensada. Eu sei que está sendo repensada. Eu não sei se a forma como está sendo repensada, a reinvenção que está sendo repensada, não sei se isso daí atende os objetivos daquilo que para nós é importante. Você tratar a cidade como sujeito, você ter preocupação com o bem-estar social, com a sustentabilidade, a humanização dos seus espaços, e é em cima disso daí que deva se produzir exatamente aquilo que nós chamamos de reordenamento urbano. É isso daí. Então, os movimentos sociais, que inclusive existem, e que fizeram uma ocupação de espaços totalmente vazios, não só vazios, vazios e abandonados, entrando num processo de depreciação, de realmente quase que determinadas edificações no centro da cidade do Rio de Janeiro, você tem praticamente a casca, entendeu? Só a frente, quando você entra, é um vazio total. Isso daí, o que acontece? E como acontece? Então, é claro que movimentos sociais que não têm a moradia, que não têm o seu teto, começou a ocupar esses espaços, inclusive dando uma certa vitalidade para eles. E é claro que isso daí o poder público chega e age no sentido de expulsar essas pessoas desses espaços e também não tem a preocupação de dar a destinação que deva ser dada exatamente a esses espaços. Só para fechar isso, eu queria dizer o seguinte, olha, há muitos anos atrás, por exemplo, na França, a Prefeitura de Paris, ela simplesmente contratou 10 escritórios para fazer um projeto futuro
para o futuro, né? E era trabalhar o centro da cidade. Tinha os escritórios no seu trabalho de produzir um projeto para o centro da cidade, podia fazer o que quisesse, desde que não fosse em cima de dois pressupostos básicos. Qual era? Centro-periferia, olha, centro-periferia, né? E a questão ambiental. Quer dizer, o centro-periferia era aproximação, quer dizer, moradias residenciais, acabar com essa história, porque o grande problema da cidade você pode resumir em duas grandes componentes, que dá como resultante essa desgraça, esse caos urbano que vive a cidade do Rio de Janeiro. Quais são? É a pobreza e a segregação residencial. Tem que acabar com isso aí, porque é uma verdadeira produção das desigualdades sociais na cidade e que isso daí ela não está conseguindo dar o recado para resolver e superar esses problemas. Obrigada, Eliomar. Roberto, como o deputado Eliomar falou, existe essa questão da especulação imobiliária, né? E aí é que entra a importância do poder público estar aí como um mediador tentando, né, resolver as questões da cidade. Então, a gente tem agora um plano da prefeitura para atrair moradores para o centro, né, o Reviver Centro. É um projeto que ainda vai ser enviado à Câmara de Vereadores, com uma série de incentivos fiscais, né? Na sua opinião, o que precisa ser flexibilizado para que o centro se torne atrativo para investidores, atrativo para pessoas que queiram morar ali? O que precisa mudar em termos de legislação? Então, Fernanda, como eu te falei, desde os anos 90, quando o Conte foi prefeito, a legislação passou a permitir habitação no centro, mas não aconteceu. O capital imobiliário não se interessou pelo centro. Nessa época, em torno dos anos 90, o escritório de urbanismo da cidade de Paris foi convidado pela Prefeitura do Rio para fazer um estudo sobre a área central. Eles estudaram o centro, a área portuária, Caju e São Cristóvão. Eles detectaram um estoque de terras, um estoque não só de terrenos vazios, mas com prédios que poderiam ser reedificados numa altura não absurda, uma altura mediana, que dava o quantitativo de licenciamento de mais de 10 anos de licenciamentos de edifícios na cidade inteira. Seriam capazes de absorver os licenciamentos da cidade inteira. O que eles recomendaram, vindo de um país onde o planejamento urbano é muito eficiente e impositivo, quer dizer, se há uma diretriz, ela tem que ser colocada em prática. Eles recomendaram que a Prefeitura do Rio de Janeiro fechasse o licenciamento em outras áreas da cidade, direcionando o capital imobiliário para as áreas que se queria incentivar. O nosso plano diretor fala a mesma coisa. O nosso plano diretor fala em revitalização da área central, ocupação dessa área infraestruturada, que tem tanto o centro, a área portuária, Caju e São Cristóvão, tem infraestrutura. Fala em também recuperar a AP3, que é a Zona Norte, que também perdeu população. No entanto, quando a gente analisa os licenciamentos feitos pela Secretaria de Urbanismo, a maioria dos licenciamentos para edificação se dá na AP4, na Barra e no Recreio, um pouco na AP5, mas é principalmente a AP4. Então, o capital imobiliário, se deixar por conta dele, ele que define como é que a cidade evolui, ele vai cada vez mais em direção a São Paulo. Ele construiu a Barra, vai fazer o Recreio, vai chegar a Guaratiba e vai chegar não sei mais aonde. O poder público ele tem que adotar as diretrizes definidas pelo seu planejamento. Tanto o seu plano diretor quanto os planos que a prefeitura defende, eles são muito bonitos, mas eles não são colocados em prática. Então, para que o capital imobiliário realmente, porque para ele, hoje em dia, investir no Recreio ou na Barra da Tijuca, é muito mais atraente, ele tem muito mais certeza de venda do que investir na área central. Mas se eu não tiver essa opção, se o poder público exercer o seu papel de poder público e direcionar
os licenciamentos, e ele pode fazer isso. Já houve uma experiência assim. O César Maia fez um certo fechamento dos licenciamentos na AP2, na Zona Sul, quando ele foi prefeito. Então, não seria uma intervenção inusitada. Seria perfeitamente possível que a prefeitura definisse que, a partir de agora, 90%, 80% dos licenciamentos disponíveis seriam para a P1. Com isso, ela direcionaria o capital imobiliário e ele iria. E ele tem liquidez. Por exemplo, o Cores da Cidade na Lapa vendeu muito rapidamente e foi o último grande lançamento no centro, feito para habitação. Nossos construtores, o nosso capital imobiliário, ele é um pouco tímido, ele não arrisca muito, mas se ele se ver obrigado a investir nessa área, se ele não tiver opção, ele vai investir. Então, a gente está nessa situação em que essas áreas estão esvaziadas, a gente está pensando planos de incentivos. O Reviver o Centro, ele pensa uma série de incentivos, isenções de IPTU para quem transformar um prédio de escritórios em habitação, ele pode e deveria buscar trazer habitação social para a área central, etc. Mas, se ele continuar permitindo que o capital imobiliário escolha entre construir na P4 ou construir na P1, o capital vai continuar se direcionando para a P4, por mais incentivos que eu dê na P1. Então, o que eu acho que é necessário é que o poder público comece a funcionar como poder público. Simples. Um poder público mais atuante, né, Roberto? Muito obrigada. A gente vai fazer um breve intervalo. O Alerj Debate volta já já, é só um minuto.